Pacientes Ia me preocupar. infectados estão dividindo Nada espaço com sentiria pessoas ou mortas seria, pelo vírus. quando muito, acometido de uma gripezinha alerta às autoridades ou sanitárias do resfriadinho. mundo e utiliza a situação da pandemia no Brasil como pior exemplo. A facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok? Porque o oxigênio acabou. Está no ar mais uma edição do Jornal Super Losango. E hoje iremos falar sobre o assunto mais falado nos dias atuais, a pandemia do Covid-19. Para dar início, iremos conversar com a nossa repórter Alexa Lara, que irá falar sobre o histórico e o início da pandemia. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, pessoal. Bom, o vírus tem origem zoonótica e o primeiro caso detectado da doença conhecido foi em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em 20 de janeiro de 2020, a OMS detectou o surto como emergência de saúde pública de âmbito internacional e 11 de março como pandemia. É uma doença respiratória causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2. Além disso, não foi só a saúde que foi afetada, causou grande instabilidade mundial, tanto social quanto econômica, incluindo a maior recessão global desde a Grande Depressão. Isso levou à escassez de suprimentos e alimentos devido à corrida às compras, à interrupção da agricultura, além da diminuição dos gases de efeito estufa e de gases poluentes. Isso mesmo, foram prejudicadas muitas instituições educacionais e áreas públicas por terem sido parcialmente ou totalmente fechadas. Isso sem contar nos milhares de eventos cancelados ou adiados, não é mesmo? Exatamente, essa pandemia afetou o mundo inteiro em diversas áreas, de diversas formas. Mas também não podemos deixar de falar dos médicos que são linha de frente, que colocam suas vidas expostas a todo momento para ajudar os milhares de infectados ao redor do mundo. E a seguir, o mapa dos países infectados pela Covid-19. Mas Alexa, nos diga qual foi o resultado dessa pandemia no Brasil? Bom, no Brasil, a pandemia só teve início em 26 de fevereiro de 2020, quando um homem paulista de 61 anos retornou da Itália e testou positivo para o vírus. E desde então, o vírus se espalhou significativamente. Como consequência da situação, vieram as crises econômicas, que afetaram diversos setores, como da imprensa, do esporte, religião, e as escolas e universidades tiveram as aulas suspensas, foram fechadas, e tudo seguido do isolamento social. Sem contar que os estados com menos condições financeiras foram os mais afetados, por não conseguirem adotar as medidas de proteção ao vírus, como álcool em gel, máscara, distanciamento social, principalmente nas favelas, que não têm condições de adotar as medidas necessárias. Realmente, Alexia, estamos com altos índices de transmissão. E agora, vamos chamar a repórter Letícia Chaga para nos explicar um pouco mais a dinâmica da transmissão. Olá, Ellen! A dinâmica do contágio, como ele se multiplica, baseia-se quando estamos tossindo, transmitimos essas partículas em uma distância média de 5 metros. O espirro ele pode viajar a uma velocidade de 160 km por hora. Sem nenhuma corrente de ar, tende a chegar a 8 metros de distância, já com a corrente de ar, como ventos naturais ou de um ventilador e ar-condicionado, por exemplo. Essas partículas menores que formam uma espécie de nuvem podem chegar a uma distância de 5 a 200 vezes mais longe. Além disso, em um único espirro, conseguimos emitir 40 mil gotículas de salivas no ar. Estes parâmetros utilizados pela OMS são ultrapassados. Eles são baseados em uma pesquisa feita com sprays de água em 1930. E você sabe nos dizer quanto tempo ele consegue sobreviver? Permanecer por 24 horas. Permanece viável em aerosóis durante 3 horas. Foi mais estável em plásticos e aço inoxidável do que em cobre e papelão. Em superfícies de cobre, nenhum vírus viável foi medido após 4 horas. Já no papelão, nenhum vírus viável foi medido após 24 horas. Além disso, foi descoberto que a amplitude térmica não influencia na transmissão do vírus. Muito obrigada, Letícia. Agora, a repórter Júlia Palhares irá nos dizer melhor sobre a estrutura desse vírus. Oi, Ellen. Boa tarde a todos. Bom, esse vírus Covid-19 possui o nome científico de SARS-CoV-2. Ele é composto de RNA, isso mesmo, ácido ribonucleico. Em uma linguagem científica, pode-se dizer que eles possuem as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e uracila. Além disso, pode-se citar também que ele possui 29 proteínas diferentes.
Dentre elas, podemos citar a glicoproteína de pico, também conhecida como proteína S, e o nucleocapsídeo, conhecido como proteína N. A glicoproteína de pico é responsável por possibilitar a entrada do vírus na célula hospedeira, através da ligação com os receptores celulares e fusão da membrana. Já o nucleocapsídeo é responsável por regular o processo de replicação do vírus. Sua estrutura é composta por uma membrana lipídica, espículas de contato do vírus com os receptores celulares, um envoltório glicoproteico, RNA mais material genético ou um capsídeo proteico. Na imagem a seguir, a gente pode ver o que seria mais ou menos esse vírus. Muito interessantes as informações, mas na linguagem científica tudo fica um pouco mais complexo, né? Depois de muitas falas e informações, não podemos deixar de falar do sabão e do álcool 70, que tem um papel de grande importância para evitar esse contágio. O repórter Antônio Ronaldo irá nos falar mais sobre esse assunto. Boa tarde, Antônio Ronaldo. Tudo bem? Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos. Por aqui está tudo bem. Para demonstrar como o sabão e o álcool atuam na presença do vírus, vamos realizar uma experiência. Neste experimento, o orégano representa o vírus, que ao entrar em contato com o sabão, se repele. Por isso, durante a pandemia, as recomendações que mais tem escutado desde o começo é o uso do sabão e do álcool. Que legal! Essa foi uma forma bastante interessante de mostrar como o sabão atua contra o vírus. Em outras palavras, o sabão é eficaz no combate ao vírus devido à sua parte hidrofóbica, juntar ao envelope lipídico do vírus, o levando à morte. O álcool em concentração de 70 a 92% desidrata o vírus, o levando à morte. O álcool em grande concentração resseca as mãos, por isso o indicado é o álcool 70%. E existe alguma outra alternativa contra o vírus? Ótima pergunta, é. Uma curiosidade bem interessante é que o hipoclorito de sódio, muito usado como desinfetante e alvejante, faz com que as proteínas dos vírus se desmontem, eliminando tudo. Porém, este composto deve ser utilizado apenas em superfícies inanimadas, já que é obtido a partir de uma reação do cloro com a soda cáustica. Ah, sim, bem legal! Ótimas alternativas para o pessoal de casa utilizar e evitar o contágio desse vírus. Agora, iremos conversar com o repórter Tiago Damasceno, que tem muitas informações interessantes sobre a situação atual da pandemia no Brasil. Oi, Ellen, tudo bem? O Brasil já é o segundo país com mais casos de mortes. A marca já chegou aos 350 mil óbitos, batendo recorde em 24 horas no último dia 9, que foi 3.693 mortes em um dia. No nosso estado de Minas Gerais, 1,2 milhões de infectados e 27.250 mortes pelo coronavírus. Não podemos deixar de ressaltar que temos quase 12 milhões de recuperados no Brasil. Atualmente, de norte a sul do país, prefeitos e governadores adotaram medidas mais duras contra o Covid-19. A onda roxa foi uma medida imposta devido ao grande aumento de casos. No estado de Minas Gerais, a onda roxa se iniciou no dia 15 de março e se estendeu até o dia 18 de abril. A vacinação contra o vírus teve início no dia 17 de janeiro e até agora apenas 2,8% da população está totalmente vacinada. E já foram aplicadas 25,7 milhões de vacinas na população brasileira, sendo aproximadamente 20 milhões a primeira dose e 6 milhões com as duas doses necessárias. O Brasil segue sendo o quinto com mais vacinas aplicadas no mundo. O número ainda é baixo comparado com a quantidade de habitantes que há no Brasil. Que haja uma melhora em nossos índices de vacinação e diminuição do contágio. Com certeza, Ellen. Bom, pode-se concluir que viemos enfrentando essa pandemia há mais de um ano, com isolamento social, uso de máscaras, comércios e escolas fechadas. Situação que não tem sido fácil de se conviver. Hoje estou com uma convidada que irá falar um pouco sobre a sua rotina nesse tempo e como tem sido ficar em isolamento social. Bom, a minha rotina ela tá limitada, né? Nesses últimos dias, né? Vamos dizer que de um mês para cá, eu tenho praticamente ficado somente em casa. Então, eu saio de casa mesmo só para a compra do necessário e para fazer alguma coisa que a gente precisa fazer, né? Que não tem jeito, que a gente tem que fazer que é necessário. E
O trabalho, por exemplo, eu deixei de trabalhar, estou já parada já há mais de um mês, né? O meu trabalho é um trabalho que exige um contato mais próximo das pessoas e não é um trabalho extremamente essencial, de primeira necessidade. Então, acaba que eu estou ficando em casa aí esse período todo sem praticamente não fazer nada mesmo. Isso é muito ruim, né? Porque a gente fica aí desmotivado, sem perspectiva do que vai acontecer, né? Até mesmo quanto à questão do trabalho da gente, que você fica sem remuneração, né? Que é o meu caso, que eu trabalho para mim mesmo, por conta própria. Aí, a situação, infelizmente, é essa, então a gente tem que esperar, né? E aguardar e ter fé que tudo vai melhorar e que as pessoas que precisam ser vacinadas vacinem o mais rápido possível para que no decorrer do ano a gente consiga tocar a vida normal para frente. Muito obrigado pela apresentação. Tenha um bom final de tarde. Tá, obrigada. Realmente, grande parte da nossa população tem o mesmo dia a dia que a nossa convidada. Gostaria de agradecer a sua participação e ao nosso repórter Tiago. Nosso jornal, infelizmente, já está chegando ao fim. Hoje, adquirimos bastante conhecimento e informações sobre a pandemia que viemos enfrentando. Espero que todos estejam bem e continuem com os cuidados para que nada de ruim aconteça com você e sua família. Logo passaremos por isso. Uma boa semana para todos e nos encontraremos na nossa próxima edição.